Olá, boa noite para você. Mais de 9 milhões de brasileiros vão pagar mais caro pelas mensalidades dos planos de saúde a partir do próximo mês. O aumento já era previsto. O susto foi descobrir que o reajuste será bem acima da inflação. Entre as despesas que Dona Lilian, de 76 anos, precisa manter com a aposentadoria, a maior é o plano de saúde. É o maior peso que eu tenho, a maior despesa minha, é quase metade da aposentadoria. E ela já sabe que vai pagar ainda mais caro. Veio um boleto avisando que a partir do mês de julho já vai ser com aumento. O reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde vale para planos individuais e familiares. As operadoras podem aumentar as mensalidades em até 13,5%, bem acima da inflação, que nos 12 meses anteriores foi de 8,17%. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, em 10 anos é o maior índice de correção aplicado aos contratos. A inflação acumulada desde 2006 atingiu 72% e os reajustes dos planos de saúde passaram de 118%. O IDEC diz que os consumidores podem entrar na justiça e alegar que o aumento é abusivo. O Instituto pediu ao governo que cancele a correção. Vão ser obrigados a migrar para outro tipo de plano, se é que vão migrar, ou vão bater a porta do SUS, né? Porque serão obrigados não conseguirão mais pagar os planos. Com a mensalidade do plano chegando perto de R$ 2.500, Dona Lilian tenta adaptar o orçamento. Tem muita coisa que eu já estou deixando de fazer para poder contribuir direitinho por causa da minha idade. Eu não posso ficar sem um plano de saúde. A polícia descobriu um galpão usado por criminosos para guardar produtos roubados em Campinas, interior de São Paulo. E a carga apreendida lotou 12 caminhões. Depois de 3 meses de investigação, a polícia descobriu um esquema de compra e venda de carga roubada. 250 toneladas de alimentos foram apreendidas. O material seria distribuído em cidades de São Paulo, de Minas Gerais e do sul do país. A carga saía de um galpão em Campinas com destino a todo o Brasil. Os donos da transportadora foram presos. O comerciante João Roberto Beluso também foi preso, suspeito de vender pneus roubados em Americana, interior de São Paulo. No mês passado, a mesma investigação prendeu um suspeito conhecido pelo roubo de grandes depósitos no estado. Pelo fato de ter uma transportadora do depósito, pelo volume de carga apreendida, obviamente ela já vem atuando há algum tempo, porque o volume é muito grande, não iria começar de uma hora para outra. Agora a polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo roubo das cargas. Ainda é preciso saber para quem os criminosos vendiam material roubado antes dele chegar aos receptadores. Os policiais desconfiam ainda que as empresas eram usadas para lavar dinheiro. Por enquanto, a polícia tenta devolver os produtos encontrados às respectivas empresas. 4 delas já foram localizadas. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo um estrangeiro procurado pela Justiça de Israel. As informações com o repórter Og Ibrahim. Que crime ele cometeu, hein, Og? Boa noite. Boa noite, Celso. O alemão de 44 anos, naturalizado israelense, foi preso pela Interpol por ter assassinado um homem em Israel em 2004 com um tiro de fuzil. Ele, depois disso, entrou no Brasil com documentos falsos e morava em Higienópolis, onde foi preso. O estrangeiro agora vai ficar aqui na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, enquanto aguarda o processo de extradição para Israel. De São Paulo, Og Ibrahim. Obrigada, Og. O jogador de futebol Bernardo, que foi afastado do Vasco, será indiciado por agressão, ameaça e injúria. A repórter Diana Rocha tem as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Diana. Boa noite. A denúncia foi feita pela ex-namorada do atleta. Patrícia Mello prestou depoimento hoje nesta delegacia na Zona Oeste do Rio. O exame de corpo de delito confirmou as agressões negadas por Bernardo. Ela ainda apresentou uma gravação na qual o jogador admite ter divulgado para um amigo um vídeo íntimo do casal. O inquérito que responsabiliza Bernardo deve ser encaminhado amanhã para o Ministério Público.
Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Flagrante de agressão no metrô em São Paulo. Um jovem passou pela catraca com o bilhete de um idoso. Os seguranças exigiram que ele voltasse. Como ele se recusou, houve bate-boca, agressões e tumulto. Bruno ficou com o rosto machucado e foi imobilizado. O metrô informou que os 3 funcionários que participaram das agressões foram afastados e que vai investigar o motivo da briga. No Rio de Janeiro, criminosos que estão num carro preto fecham o veículo que vinha atrás e anunciam o assalto. O motorista é um policial militar. Ele desce e é baleado. Os criminosos fogem sem levar nada. Se você tem alguma informação sobre os assaltantes, ligue para a polícia no 190. O aumento de quase 50% na tarifa de energia elétrica tem feito muita gente atrasar a conta de luz. A inadimplência no setor já é quase o triplo da média brasileira. É muito aumento para pouco salário. Só neste ano a tarifa de energia subiu 50% em São Paulo. É um absurdo isso daí, não dá para pagar. Daqui uns dias então, a gente vai ter que trabalhar a luz de vela. A inadimplência disparou. Os postos da concessionária de energia da capital paulista ficam lotados de consumidores em busca de negociação. Seu Pedro pagava em média R$ 150. No mês passado, a conta veio mais de 260 e ele não teve dinheiro para pagar. Se eu pagar, como a família vai viver como? Ali tem água, aluguel, período escolar, tem tantas coisas para mim pagar sozinho. A inadimplência em geral no país aumentou 5% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. E foram justamente as dívidas com contas de água e luz que alavancaram essa alta. O número de consumidores com essas tarifas em atraso cresceu mais de 13% em todo o Brasil. Adriana é dona de restaurante. As contas acumuladas de energia já somam R$ 6.500. 20 vezes, 100 vezes, o que puder parcelar, eu vou parcelar. Porque tá difícil, hein? Cada vez mais alta a conta de luz, não pode. Agora vamos falar de um outro problema, é o descompasso entre os estoques das lojas e as vendas. Em maio houve um aumento de 36% no número de comerciantes com estoques encalhados. E a saída para o comércio são as promoções. Em quase todas as vitrines, ele está lá. Em poucas palavras, o cartaz mostra que os preços estão mais baixos. Mas se nem isso chamar a atenção do cliente, o jeito é soltar a voz. Tem social infantil e roupa de festa junina. Vamos dar uma olhadinha, amigão? A maioria das quase 1.500 lojas do Bom Retiro, bairro de São Paulo que fornece cerca de 40% do vestuário brasileiro, está em liquidação. A tentativa de atrair o cliente para dentro da loja tem sido uma estratégia de muitos comerciantes para lidar com isso aqui. O estoque, 36% dos empresários reclamam que esses volumes estão além do previsto. E isso quer dizer o seguinte, as vendas é que estão baixas. Para não deixar o estoque aumentar ainda mais, essa loja, que fabrica quase tudo o que vende, reduziu cerca de 15% da produção. A gente já vem trabalhando com uma certa redução nos últimos meses, porque também não adianta produzir quando a demanda é muito pequena, né? Segundo o IBGE, no mês de abril, as vendas caíram 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O que a gente viu do começo do ano para cá é o empresário já com uma perspectiva pessimista, que tem trabalhado em cima da gestão dos estoques, mas os resultados têm de fato sido muito ruins. Só que quem vai às compras tem a chance de gastar menos e levar mais. Eu já gastei R$10 mil comprando para revender. Pesquisadores criaram um aplicativo para celular e tablet que permite monitorar animais silvestres em áreas urbanas de todo o país. É isso mesmo, você pode tirar e enviar fotos se por acaso, quem sabe, sair de casa e encontrar um jacaré ou uma onça, por exemplo. Eles são enormes, mas já não assustam tanto. Fazem parte da vizinhança. Mais de 4.000 jacarés vivem hoje nas lagoas da zona oeste do Rio, espremidos no que sobrou de área verde. Em busca de alimentos e abrigo, acabam invadindo condomínios e ruas da região, expostos a todo tipo de perigo. O jacaré levou 5 tiros de um pescador. Estes outros animais silvestres não tiveram melhor sorte. O mico está ferido. O pássaro mutilado.
Situações de risco monitoradas hoje por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Eles criaram um aplicativo que recebe fotos de animais nas cidades de todo o país. Uma onça atropelada, um sagui que foi parar na estrada fugindo do desmatamento. O aplicativo funciona como uma espécie de rede social que monitora as áreas onde esses animais silvestres costumam aparecer e o estado de saúde em que são encontrados. O objetivo é evitar que sejam alvo de ataques e minimizar os riscos de transmissão de doença para o homem. Por exemplo, a febre amarela é uma doença que no Brasil a gente observa de vez em quando surtos, né, em macacos, e depois dos surtos em macacos, normalmente, se as medidas não forem tomadas, a gente acaba tendo, né, pode chegar a ter casos humanos. Olha, um brasileiro nascido em Pernambuco venceu o prêmio mais importante da ONU para jovens empreendedores. Ele criou um óculos para pessoas cegas. Imagine alguém louco por tecnologia. Esse é o Marcos. Quebrava os brinquedos para tentar construir alguma coisa nova. Eu sempre gostei de tirar o motorzinho das coisas. E tanta criatividade só poderia virar assunto sério. Ele e mais 5 estudantes pernambucanos criaram estes óculos com sensores que ajudam na locomoção de cegos. Emitem uma frequência sonora que não é captada pelo ouvido humano. Então, essa frequência bate num obstáculo. O cego vai sentindo uma vibração cada vez mais intensa. A ideia é tão boa que venceu em São Paulo o Global Champions, premiação organizada pela ONU como a ideia tecnológica mais inovadora do mundo, entre os mais de 1.900 projetos inscritos. O óculos inteligente, como foi batizado, ele tem esses sensores aqui na frente que já estão tremendo aqui na minha mão e que ajudam, né, os deficientes a se livrarem de obstáculos. Deixa eu testar. Já senti aqui que tem obstáculo, ó. Olha, de novo. A câmera. Além do sensor de obstáculos, o óculos tem um GPS integrado. Olá, diga-me para onde deseja ir. André nasceu cego. Com os óculos, se sente mais livre. Faz com que a gente perceba que tem algum obstáculo no alto. Uma ideia para o mundo ver e aplaudir. Jogos Pan-Americanos de Toronto, a velejadora Patrícia Freitas tem uma motivação extra para a competição: vencer a rival e amiga mexicana e conquistar o bicampeonato pan-americano. São 8 horas de treinos diários, uma rotina intensa e exaustiva, mas que não incomoda a velejadora Patrícia Freitas. Pelo contrário. Estou bastante animada e bastante confiante na preparação que a gente tem feito até agora. A menos de um mês para o início do Pan de Toronto, no Canadá, Patrícia conhece bem a principal rival no caminho do ouro na classe RSX. Minha maior adversária é a mexicana, a Demita. Eu treino com ela passou fevereiro inteiro na minha casa em Búzios, velejando comigo. Amigos, negócios à parte, né? Chegando na área H, se tiver que ter alguma atitude mais incisiva, eu vou ter. Patrícia Freitas tem só 25 anos. Apesar da pouca idade, será a mais experiente das 5 velejadoras brasileiras que vão competir no Canadá. Arquiteta por formação, já tem um projeto bem definido para Toronto: repetir o feito de 2011 em Guadalajara. Eu vou querer correr atrás do ouro, sim, com certeza, e trazer para cá. Mais um ouro, né? O bi. Pois é, o bi. Quebra o recorde dos Jogos Pan-Americanos. Em julho, a Record será a casa do esporte olímpico. Você vai ver com exclusividade os Jogos Pan-Americanos direto de Toronto, no Canadá. A principal competição das Américas e os principais atletas em busca das melhores marcas. Medalha de ouro, mais uma vez. Jogos Pan-Americanos de Toronto, só na Record. Os donos da empresa de marketing esportivo da Argentina Full Play foram presos hoje. Eram procurados por envolvimento nos casos de suborno no futebol. Hugo e Mariano Henkins, pai e filho, estavam foragidos desde maio. A dupla fazia parte da lista de procurados da Interpol e resolveu se entregar hoje em Buenos Aires. A autoridade fiscal argentina denunciou os suspeitos por evasão fiscal,
a associação ilícita fiscal. Pesquisadores americanos confirmam a relação entre o pesticida DDT e o câncer de mama. Segundo o estudo, mulheres que foram expostas ao DDT ainda no útero das mães têm 4 vezes mais probabilidade de desenvolver a doença. O pesticida foi proibido em muitos países, inclusive no Brasil, mas ainda é usado em regiões da África e da Ásia para combater a malária. Uma nova técnica para tirar placas de gordura das artérias das pernas foi realizada com sucesso em São Paulo. O procedimento, menos invasivo, deve beneficiar principalmente quem tem aterosclerose. Menos de 30 dias depois da cirurgia vascular, seu Eliezer está recuperado. Sem dor nas pernas, não quer ficar parado. Deixar o caminho o dia inteiro, viu? Tranquilo. No início do ano, o porteiro, com 65 anos, descobriu que tem aterosclerose, a doença que mais mata no mundo inteiro e a mesma que provoca AVC e infarto. Causada por uma obstrução nas artérias das pernas, impede a circulação do sangue e provoca muita dor. Se não for tratada a tempo, pode necrosar partes dos pés e até levar à amputação. Não dava para andar mais do que não tinha como. Eu sentia dor, eu parava, eu chorava de dor. Ele é o primeiro brasileiro a passar por uma cirurgia inovadora no país, mas já bastante conhecida nos Estados Unidos. Com um catéter que possui uma microlâmina, o médico consegue raspar tudo que obstrui o vaso e abrir passagem para o sangue voltar a circular. O procedimento funciona como uma lipoaspiração. Durante a cirurgia, são retiradas as placas de gordura que obstruem as artérias. Uma grande vantagem em relação aos estentes, esses tubos metálicos que apenas mantêm os vasos sanguíneos abertos. Ao longo dos anos vai acumulando gordura nessa placa e o que a gente faz é retirar isso, a gente vai conseguindo limpar em vários quadrantes dessa artéria. A recuperação é rápida. Em 2 dias, o paciente já pode receber alta do hospital. A longo prazo é melhor, né? Em algumas situações, por causa de movimentação muito grande da perna, da movimentação muito grande dessa artéria, esses estentes podem fraturar. Então, se a gente puder evitar o estente, melhor. Em Minas Gerais, triplicou o número de crimes cometidos com réplicas de armas vendidas livremente no comércio. Só que o fato dessas armas serem inofensivas não alivia a pena dos marginais. Este rapaz foi rendido por assaltantes no centro de Belo Horizonte. Um deles mostrou a arma para mim e quando um me revistou, viu que eu não tinha nada, aí eu peguei e saí correndo. 4 ladrões acabaram presos. Na delegacia, a surpresa. A única arma da quadrilha era de brinquedo, comprada dias antes por este adolescente de 17 anos. Eu tinha acabado de comprar no Rap, pagar de gatão mesmo. Olhando assim, parece mesmo uma pistola, mas é uma imitação que pode ser vendida livremente no comércio. E é exatamente essa semelhança entre o falso e o verdadeiro que atrai os criminosos. Neste primeiro semestre, os crimes praticados com réplicas em Minas praticamente triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. Uma submetralhadora falsa foi usada durante um assalto a esta imobiliária. 2 dos 6 ladrões acabaram presos. Só apontou a arma no primeiro momento. Depois ela amarrou a gente, nós ficamos de bruços pro chão. Só falou que se a gente estivesse medindo com alguma coisa, que eles iam atirar na gente. A pena para quem usa arma de brinquedo num crime é a mesma se fosse uma de verdade. Para a polícia, na dúvida, vale a recomendação de sempre: não reagir. Não pague para ver se é uma arma de brinquedo ou se não é arma de brinquedo. A nova regra para a aposentadoria que entrou em vigor hoje facilita que o trabalhador receba o benefício pelo valor integral, mas vai exigir mais tempo de contribuição para que isso aconteça. Veja agora como ficam os benefícios com a nova fórmula. Seu Albino é engenheiro, começou a trabalhar cedo, aos 20 anos, e nunca parou de contribuir. Hoje, aos 62 anos e 42 de contribuição, ele tem direito ao benefício integral de R$ 4.663,75. Não vai ser o suficiente, mas ajuda. O novo cálculo facilita o acesso à aposentadoria integral, mas não vale para todos os trabalhadores que já podem se aposentar. Para quem quiser solicitar o benefício sem atingir o teto estabelecido nas novas regras, continua valendo o fator previdenciário. O trabalhador vai ter que somar o tempo de contribuição com a idade.
Se o resultado for de 85 para mulheres e 95 para os homens, a aposentadoria é integral. Isso até 2017. A partir daí, esse teto vai subir progressivamente até atingir 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens em 2022. Quem puder e quiser se aposentar antes de atingir esses resultados, cairá no fator previdenciário, que reduz o benefício. É o caso do cozinheiro Valmir. Teria que esperar mais 4 anos para atingir 97 pontos em 2019 e manter o salário atual de R$ 1.300. Mas ao dar entrada na papelada hoje, terá o valor reduzido com a aplicação do fator previdenciário. Vai chegar um certo período de você ter que trabalhar 100, 150 anos, pode dizer que não vai ser isso, claro que ninguém chega a essa idade, e nunca vai chegar a sua aposentadoria, porque você nunca vai ter o direito de descansar. Mas essa regra, apesar de estar em vigor, ainda pode ser derrubada ou modificada no Congresso. Depois das negociações tensas sobre o fator previdenciário com o Congresso e as centrais sindicais, a presidente Dilma voltou a pedalar pelas ruas próximas ao Palácio da Alvorada. Já o ministro da Fazenda preferiu uma analogia com o automóvel para explicar os ajustes nas contas do governo. É que nem se a gente estivesse botando óleo numa máquina para ela rodar melhor, para o motor girar melhor, mais suave e mais rápido. Com o novo cálculo da aposentadoria, o governo espera economizar 50 bilhões de reais nos próximos 10 anos e justifica a mudança que eleva a regra 85-95 gradualmente a partir de 2017. Você tem menos pessoas trabalhando em relação às pessoas idosas. Óbvio que uma relação de menos pessoas produzindo, contribuindo e trabalhando para a quantidade de pessoas aposentadas, isso pressiona as contas da Previdência Social. O alívio no Palácio do Planalto contrasta com a resistência até mesmo do PT no Senado. O senador Paulo Paim classificou a medida provisória como indecente e promete trabalhar pela derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff. A oposição também condenou a fórmula progressiva nos cálculos, opinião compartilhada pelo presidente da Casa. O que nós precisamos é mudar a regra de progressividade para que ela não acabe comendo 85, 95. Então, esse é o papel do Congresso. A sessão da Câmara para votar a alteração da desoneração da folha de pagamento foi interrompida. Tudo porque os senadores de oposição que foram à Venezuela denunciaram que estariam sendo atacados e impedidos de circular no país. As notícias da comitiva de senadores na Venezuela tomaram conta do plenário. No momento, está suspensa a sessão 5 minutos. Suspensa 5 minutos para que eu possa ter as informações e falar ao plenário. Pelo Twitter, o senador Aécio Neves anunciou: estamos sitiados em via pública. Nossa van foi atacada por manifestantes. Os próprios senadores registraram as imagens. Os 8 senadores da oposição foram até a Venezuela visitar presos políticos e pressionar o governo bolivariano a marcar as eleições. Assim que chegaram no aeroporto, se depararam com a via que os levaria até o presídio fechada. A informação no local era de que, na verdade, o trânsito estava interrompido por causa do transporte de um preso de alta periculosidade. O ministro das Relações Exteriores foi convocado pela presidente Dilma no Palácio do Planalto para dar explicações. A Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio e uma comitiva de deputados também esteve com o ministro no Palácio do Itamaraty. Que possa dar segurança para o retorno dos senadores, como qualquer país do mundo faria. Em nota, o Itamaraty lamentou os incidentes ocorridos na Venezuela. O governo considera inaceitáveis os atos hostis de manifestantes contra parlamentares brasileiros. A previsão é de muito frio nesta sexta-feira em quase todo o país. Uma nova massa de ar polar derruba as temperaturas e o dia amanhece com geada em grande parte da região sul. Uma frente fria avança pelo sudeste e, além de provocar chuva, diminui o calor. Os maiores volumes de água atingem o oeste do Amazonas e o Rio de Janeiro. Manhã gelada em Porto Alegre, com mínima de 5 graus e no Rio de Janeiro a mínima é de 16. No Nordeste, o tempo segue abafado. Em São Luís, mínima de 24 graus. Já em Curitiba, sol e frio, com mínima de 5. Em São Paulo, a mínima é de 12. E as temperaturas baixas atingem até o norte do país. Em Rio Branco, mínima de 16. Agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes.
Golpe milionário no sistema de saúde americano termina com a prisão de 243 pessoas. Entre os detidos estão médicos e enfermeiros. Eles enviavam notas falsas para o programa do governo. Em alguns casos, usavam dados de pacientes reais, mas faturavam serviços que nunca foram prestados. O desvio é de mais de 2 bilhões de reais. Foi a maior fraude já registrada na área da saúde no país. Pedestre é esmagado por carro na Inglaterra. André Tal. A polícia divulgou o vídeo do acidente para ajudar a identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o carro sobe na calçada e prensa o pedestre no muro. Outras pessoas correm para ajudar o homem atingido, mas o motorista vai embora. Surpreendentemente, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e se recupera bem. Papa Francisco divulga relatório em que diz temer guerra pela água. Theo Taveira. No documento, o líder da Igreja Católica prevê que a disputa pelo controle do recurso seja fonte de conflitos neste século. Ele diz que as potências fazem uso irresponsável dos recursos naturais. Para o Papa, os países ricos têm uma dívida ecológica com as nações em desenvolvimento e devem aceitar crescer menos. O pronunciamento despertou a ira de alguns conservadores. Já a ONU apoiou a iniciativa de Francisco.